E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô bem também, graças a Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Território de Prosa, o nosso podcast. Agradeço a vocês aí, para quem tá assistindo aí. Eu já peço que vocês de cara já compartilhem, já deixem o seu like, porque hoje o negócio vai estar fera aqui. Hoje a gente tem um pastor, a gente tem um professor aqui, vocês já vão ver daqui a pouquinho. E compartilha esse momento que a gente está vivendo, essa polarização, essa questão da política hoje. E a gente vai tratar de uns assuntos aqui que, para você que é cristão e também não é cristão, vai ser muito legal você saber aprender um pouco com esses mestres que estão aqui hoje. Tá bom? Hoje eu tô com o pastor Euclides Júnior. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo aqui. Vamos lá, vamos participar, é um prazer estar aqui junto com o Thiagão no podcast e a gente vai dar a nossa opinião sobre esses assuntos polêmicos, né, Thiago? Polêmicos, né? Eu que agradeço, Juninho, a sua presença, muito obrigado, irmão. Pastor Júnior, eu chamo o Juninho porque a gente já tem uma intimidade, né? Mas agradeço a sua presença, Juninho, valeu mesmo. E se Deus quiser a gente vai desenrolar aqui, né? E também a presença do professor, mestre Matheus Viana também. Como é que tá, Matheus? Opa, tudo bom? Pra mim é uma honra estar aqui, Thiago, participando aqui ao lado do pastor Juninho. E é um tema bastante interessante, extremamente pertinente para os nossos dias e estou muito feliz de poder contribuir aí com mais esse podcast. Que bom. Gente, hoje o negócio, não sai daí. Fica ligado até o fim que vocês vão escutar coisa boa aí e assim, as pessoas que estão aqui têm bagagem para falar sobre o que a gente vai falar aqui, vai comentar. O tema, a gente quer falar sobre o cristianismo na política e é claro que a gente vai abrir, a gente vai conversar um pouco sobre o que está acontecendo nos dias de hoje aí, né? Enfim. Matheus, fala um pouco de você, você é professor, pregador, pastor, fala um pouco aí. Na verdade eu sou professor do IAVEC, professor de ensino religioso e de ética e cidadania. Deus tem me usado ali, graças a Deus, nessa área. Não sou presbítero, não sou pastor, mas de vez em quando eu ajudo ali na Igreja Metodista Renovada Sede, na ministração da palavra, no ensino ali, e sou professor do seminário INTE, sou professor de História da Igreja. Então, estamos aí, né? Mas, na verdade, a minha função principal é ser pai, marido e dono de casa. É isso aí, pessoal. É isso aí, tá certo. Gente, o Matheus, ele foi o professor do seminário, né? Isso. Eu lembro até hoje, teologia sistemática, ele me deu aula. Foi uma das melhores aulas, assim, né, Juninho? Acho que você teve também. Eu fiz também com ele. Uma das melhores aulas, assim, e que eu gostei bastante. Marcou muito a minha trajetória no seminário, que foi muito legal. Pastor Euclides, fala um pouco de você, Juninho. Juninho, pastor, há quanto tempo pastor, Juninho? Então, são 4 anos, né? 4 anos e meio de consagrado a pastor. Há 4 anos, praticamente, a gente está dirigindo uma igreja aqui no Heitor Rigon, Metodista Renovada também. A gente está servindo aqui em Ribeirão Preto. E estamos com o trabalho, né? Reestruturando, recomeçando. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa igreja. O Thiagão faz parte lá com a gente. E tem dado certo, né, Thiagão? Tem dado certo. Graças a Deus está caminhando aí tudo com a glória de Deus e com a permissão de Deus. É isso aí. Amém. O Juninho, pastor Euclides Júnior também, a gente conhece ele já tem desde a minha conversão, né, Juninho? 12, 11 anos atrás. Faz tempo. 12 anos atrás já. Eu me converti praticamente tendo discipulado com ele, né, Juninho? Foi. Na época, aprendendo muito com ele. Mas foi bom. Gente, mas sem mais delongas, vamos direto ao papo e eu quero fazer logo uma pergunta para eles. Primeiro pro Matheus, depois o Juninho também, eu quero que eles dão a opinião deles. Mas assim, eu queria saber o seguinte, Matheus, na situação que nós estamos vivendo hoje, todo cristão, a maioria dos conservadores, gostaria que o presidente Bolsonaro tivesse ganhado. Não ganhou, né, segundo a democracia, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver, tem muita água para rolar. Mas assim, o cristão, Matheus, como o cristão deve agir diante disso? Porque a gente sabe que pode ter guerra, pode. Brigas, confusões, pessoas não estão aceitando, pedindo intervenção e de repente se depara com um presidente que ganhou que tem uma ideologia completamente à parte do cristianismo. Como o cristão deve se preparar? Como que ele deve agir numa situação dessa? É interessante, Thiago, porque se a gente for analisar essas eleições,
elas revelaram muito como o cristianismo lida com a política. Né? Porque você falou muito bem, realmente a maioria dos cristãos votaram no Bolsonaro. E, logicamente, a gente depois pode discutir os motivos, né? Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que a maioria dos cristãos que votaram no Bolsonaro, logicamente que a gente não sabe, né, se teve fraude ou não, embora esteja cheirando aí, né, algumas fraudes. Todo o processo não foi um processo assim limpo, né? O STF, o TSE, infelizmente, foi canhoto, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente viu essa relação do cristão com a política, né? Então, assim, você vê muita gente votando no Bolsonaro porque alinhava as pautas cristãs com as pautas que ele defende, né? Os valores família, liberdade, ser contra o aborto, muito mais na questão da pauta moral, que isso é um bom sinal. Mas, por outro lado, nós tivemos, infelizmente, os cristãos isentos. São os isentões, né? Que nenhum nem outro. Não tomaram partido. Não tomaram partido e o motivo principal que eu vejo que eles não tomaram partido foi por conta de uma falsa equivalência. Uma falsa equivalência no sentido assim, o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro é genocida, né? Comprando o discurso da mídia. Então o que acontece? Muitos desses também disseram assim, o cristão não deve se envolver em política. Por quê? Porque o que eu mais escutei foi isso. Exato. Isso é um mito, pessoal. Isso é um mito que precisa ser quebrado. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas essa relação do cristão com a política ficou muito marcado nessas eleições. Porque, assim, se o cristão tivesse uma ideia do sentido bíblico de política e o cristão ele é um ser político, com certeza não seria, essas abstenções do voto do Bolsonaro não seria suficiente para nenhum tipo de fraude, porque assim, seria tão acachapante a vitória do Bolsonaro que não teria como fraudar. Aí assim, teria que ser uma coisa muito, assim, muito gritante. Agora, em relação a como o cristão deve se portar, é justamente buscar entender o que é política. Qual a relação do cristão com a política, porque o que acontece? Agora a gente deve orar. Deve orar? Deve orar, ok. Só que a oração, ela também é uma ação, e na Bíblia a gente vê muito, o próprio Jesus, né? Vigiai e orai. Infelizmente, Tiagão, os cristãos, não a maioria, né? Porque a maioria votou no Bolsonaro, mas muitos cristãos não vigiaram. O que era vigiar nesse sentido? Votar no Bolsonaro, pô. Agora sim, é lógico que muitas pessoas acusaram, existe uma idolatria em relação a ele. Alguma parcela, sim, a gente vê que algumas pessoas realmente colocaram esperança nele. Só que muitas pessoas, inclusive eu, inclusive nós aqui, votamos no Bolsonaro, porque ainda que ele não seja perfeito, ainda que ele tenha as suas limitações, mas ele, na questão das propostas, personifica nas suas propostas muito mais os valores do reino de Deus do que o outro candidato que não tem nada, absolutamente nada. Então, infelizmente, essa falsa visão da relação entre cristão e política, infelizmente, foi determinante nessas eleições. E agora é a gente orar, sim, mas aprender com os erros. E para mim esse é o principal. Isso é verdade. Eu escutei muito assim, eu até perguntar pro Juninho também agora. Cristão não deve se envolver em política, hein? Política é coisa de ladrão. Cristão não se envolve nisso, Juninho. O que você me fala, Juninho, sobre isso? Cara, vai ficar fácil aqui pra mim agora, hein? Porque o Matheus, ele explica tudo certinho, né? Eu só vou poder copiar o que ele fala aqui e vamos lá. Mas assim, isso aí realmente é um preconceito, né, que antigamente sempre teve, né? As pessoas acham assim que a igreja, o pastor tem que cuidar da igreja, não tem que se envolver em política. Foi até um discurso de um candidato aí, né, que vai pôr os pastores no lugar dele agora, né? Mas é como o Matheus falou, o ser humano é um ser político. A sociedade é política, não tem como a gente não se envolver em política, porque tudo isso vai afetar a nossa vida diretamente, né? Então a gente consegue aconselhar pessoas, como ele falou, escolher as pessoas que mais, vamos dizer assim, suas propostas mais se aproximam daquilo que a gente tem como ideal
através da Bíblia, né, que a gente crê, aquilo que a gente mais vê como um ideal a ser seguido. E é como ele falou, não ao aborto, não à descriminalização do uso de droga, né? E muitas outras coisas, até porque a igreja trabalha contra essas coisas, sabe como que é difícil recuperar um drogado, sabe como que é difícil tratar umas pessoas que às vezes querem tirar os seus filhos do útero. Então, a gente trabalha contra isso. Como que a gente pode votar num candidato que vai escancarar as portas, abrir as portas? A gente sabe o sofrimento das famílias, né, que tem pessoas envolvidas com droga. A gente conhece não por ouvir falar, mas por estar envolvido na situação junto com a família, né? Então, a gente, como igreja, assim, tem que se envolver, sim, em política, tem, sim, que dar opinião e escolher. A gente tem que escolher. A gente faz parte da sociedade brasileira também, né? Sim. Ô, Juninho, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que isso é uma mentira. No sentido, assim, uma mentira de... o cristão, a igreja não deve se envolver em política. Sabe o que eu penso? Quanto menos pessoas estiverem envolvidas, melhor para eles. Com certeza, Thiago. Com certeza. Porque assim, porque eu penso assim, quanto menos pessoas tiver conhecimento, melhor para eles. Sim. A gente vive numa época, a gente está vivendo numa geração que eu vejo que os jovens, a grande maioria, está se envolvendo com isso. Sim. Eu nunca na minha vida, vou só dar um exemplo da minha vida, nunca na minha vida eu fiquei tão ligado em política como eu fiquei esse ano. Tentando entender o que está acontecendo, o que não está, se realmente é isso, se não é, sabe? E fazendo vídeos, falando sobre isso, tentando mostrar para o pessoal um lado. Tem muita gente que fala que a gente está inflamado pelo outro lado. Ah, você é bolsonarista. Matheus, vou ser honesto para você, não sou bolsonarista, sou brasileiro. A diferença é que eu preciso ver alguém que pensa como eu penso, que crê naquilo, que quer defender aquilo que eu defendo, a minha fé. E como cristão, como pastor, não dá pra gente se enganar. Parece que a gente deixa se enganar, deixa se levar por isso, né? O que você pensa disso? Porque eu imagino, meu pai me falava isso, meu pai falava assim, o que eles querem é que quanto menos pessoas não souberem, não se envolver, é melhor para eles. Tiago, perfeita a sua colocação, porque o que acontece? Esse pessoal que fala essa mentira é uma mentira, um mito assim, que não tem cabimento. Ou ele não conhece o cara que defende, a pessoa que defende essa mentira, ou ela não sabe o que é cristianismo, ou ela não sabe o que é política. Então quero ser bem rápido aqui, mas vamos elucidar um exemplo de uma pessoa que não sabe o que seja política. O cristão, que ele não sabe o que seja política. Então o que o cristão fala assim, eu não posso confiar em homem nenhum, porque na verdade a minha cidadania está no céu, e eu confiar o voto em uma pessoa, eu estou idolatrando. Peraí, vamos entender o seguinte. A política é a arte do possível. Então, a política, ela se exerce em que sentido? Como você falou, eu também não sou bolsonarista. Eu tenho muitas críticas em relação a ele. Mas ele, como pessoa, e as suas propostas de governo vão muito mais de acordo com os valores do reino. Só que aí, a pessoa que diz isso, ela também manifesta não saber o que é cristianismo. Porque, por exemplo, a gente pega a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17,15, né? Quando ele fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Cara, se isso não for político, então não sei o que é. Ou seja, o cristianismo, ele está na base, ele precisa manifestar os valores do reino, dos céus na terra. A oração de Mateus 6,10, por exemplo, quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando a gente pega desde Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o Éden, colocou ali o homem para cultivar e guardar, ali o homem é político. É interessante, por exemplo, em Filipenses 1,27, o apóstolo Paulo fala assim, que vocês exerçam de maneira digna a cidadania de vocês. Então ali o termo cidadania é o termo politiques, que vem do termo politikos, politeueste, né, que vem de politikos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Exerça a sua política. Porque o termo cidadania vem de civitas, que é o termo latim do polis, que é o político. Então nós devemos exercer, sim, a cidadania do reino dos céus. Só que a cidadania do reino dos céus aonde? Na igreja? Na minha casa?
Ou seja, só em lugares isolados, não. É na sociedade. Sim. A gente precisa manifestar os valores do reino de Deus. Quando Jesus fala o meu reino não é deste mundo, não quer dizer uma mentalidade escapista. Ah, não, então meu reino de Deus não é nesse mundo, então eu não voto, então eu não participo. Não, pelo contrário, você entendeu tudo errado. Nossa, eu escutei muito isso, cara. É, você entendeu tudo errado. Quando Jesus fala o meu reino não é deste mundo, ele está falando dos valores. Ele está falando do poder temporal no sentido do valor. Quando ele fala em Mateus 20, por exemplo, Mateus 20, 26, olha, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o que sirva, não como os governantes dessa era. Só que hora nenhuma, Jesus falou assim, não, vocês não devem atuar nessa esfera política. Logicamente que a ideia de política que se tem hoje é uma ideia secularizada. Então, qual que é a ideia política, assim, só para eu concluir minha fala? Você defende uma ideologia, essa ideologia já é uma distorção da realidade, você defende uma ideologia, essa ideologia vai ser representada por um partido, e esse partido vai disputar o poder. Ah, então o cristianismo não pode participar desse sentido? Isso é uma discussão que a gente pode até fazer num outro momento. Mas a ideia de que o cristão ele é um cidadão do reino dos céus, mas que vive na terra e foi chamado para manifestar esse reino dos céus na terra. Então, na terra precisa ser, logicamente, por meio da política, de acordo com aquilo que a gente vive. Ou seja, uma representação por um partido político a fim de angariar um poder. Sal e luz em qualquer lugar. Sal e luz em qualquer lugar, exatamente. Se a gente pega, por exemplo, em toda a história, olha que interessante, cara, um dos principais bispos, um dos principais pais da igreja, Ambrósio de Milão, do século IV, extremamente responsável na conversão de ninguém mais, ninguém menos que Agostinho de Hipona. Ele era prefeito de Milão. E aí quando o pessoal chamou ele para ser bispo, falou, não, eu fui chamado para ser prefeito. E aí a igreja falou, não, a gente quer você como bispo, quer você como bispo. Aí ele abriu mão da prefeitura para ser bispo. Então assim, olha a proximidade da coisa. Agora, lógico que o pessoal também fala assim, ah, mas o Bolsonaro não é um cristão. Gente, ninguém está pedindo um pastor na presidência. Porque o que acontece também? É tudo questão de vocação. Eu creio, Thiago, que existem cristãos que são vocacionados para ser sal e luz, como você falou, na política. Sim. Logicamente não é todo cristão que vai exercer isso. Mas existe também essa vocação. Porque o pessoal fala assim, não, o cristão não se envolve em política. Não existe vazio, isso é uma lei física. Todo vácuo é ocupado. Então, essa questão na política, essa questão na educação aconteceu isso também. Ah, não, o cristianismo não pode se envolver em coisas temporais, em coisas terrenas. Tá, se você deixar esse vazio, o diabo vai ocupar. E é exatamente que, infelizmente, aconteceu. Isso é até interessante, que eu comentei esses dias com o irmão lá da igreja, né? Não existe, a igreja eu acho que hoje a pessoa está mais, como você falou, mais polarizada e por isso talvez seja mais notória a participação da igreja. Mas eu acho que a igreja ainda, no tempo de hoje, está engatinhando nisso. Demorou demais para se manifestar. A igreja deixou um espaço muito vazio, mas embora não exista o vazio, um espaço a ser ocupado por pessoas de ideologias diferentes. Que é a questão da cultura, a questão de várias outras áreas que a gente conhece aí, que a igreja deixou de participar por não se tratar, não, meu reino não é desse mundo, né? Então não preciso me envolver com a cultura, por exemplo. Então hoje o que a gente vê na cultura? Né? Vê aquelas anarquia, né? Que as pessoas mostram que acham que aquilo é uma cultura. Não se tem... A interpretação, aquela tal da interpretação correta da Bíblia. Entendeu? O meu reino não é desse mundo. Exato. Então a pessoa usa, como o professor Matheus falou, né? As pessoas usam algumas partes da Bíblia para se omitir de alguns casos e não criar uma responsabilidade. Não, a gente é sal e luz, é realmente isso que Jesus falou. A gente tem que estar em toda esfera. A luz não se esconde embaixo de uma cama, foi o próprio Jesus que falou isso, né? E tem dois erros aí, cara, vou falar rapidamente, que o que acontece? É o erro do pessoal escapista, o pessoal que não quer se envolver porque tem uma visão errada, como você falou. Só que tem também um outro lado que se envolveu de uma maneira tão grande, que reduziu o caráter do cristianismo também. E tentou conciliar o cristianismo com ideologias de esquerda. Isso aconteceu de uma maneira muito forte na década de 70 e na década de 80.
E isso tem repercussão até hoje, que são os chamados os cristãos progressistas. Então hoje muitas pessoas assustam, por exemplo, quando vê alguns pastores, eu não vou falar nome aqui para não dar problema, mas assim, alguns pastores dizendo, não, o Lula personifica os valores do reino de Deus. Eu vi pastor, meu pai estava me falando, falou, o pastor fulano de tal, você conhece? Falei, conheço. Eu não considero aquele cara pastor. Porque ele estava louvando, não, agora Deus escolheu uma pessoa que vai ser ungida por ele, ou seja, se referindo ao Lula, dessa forma. Falei, gente, mas é uma cegueira muito grande. Mas por que essa cegueira? Porque ele é de uma escola formada por um cristianismo que tentou conciliar cristianismo com marxismo, que é o chamado progressismo cristão. E, infelizmente, isso foi muito atuante. E foram dessa camada do cristianismo, podemos dizer assim, que vieram críticas como, o pessoal que vota no Bolsonaro é gado, o pessoal que vota no Bolsonaro é idólatra. Quer dizer, você está criticando aquilo que você está exercendo em relação ao Lula. Então, infelizmente, são esses dois erros que a igreja precisa consertar. Matheus, para a gente continuar, só fazer um break no meio. Você tem um podcast, não tem? Tem. Tem um canal? Fala aí pra gente já divulgar também. Eu tenho o Erudição e Devoção, o canal no YouTube. A gente está começando, Erudição, né? e Devoção. Erudição e Devoção. O nosso intento é, como esse aqui, né, fazer conteúdo cristão. Porque assim, Thiago, eu parabenizo você por essa iniciativa, porque quanto mais iniciativas que propaguem a cultura do reino de Deus, melhor. Sim. Porque, como você bem disse, né? Olha, há um tempo atrás eu nem sabia o que era política. E é verdade, a gente está tendo esse despertar. Mas por quê? Porque a coisa começou o quê? Na cultura. A coisa começou o quê? No pensamento do povo. Porque hoje a gente critica muito, né, quem vota no Lula. Mas é aquela coisa, cara, é um pensamento, é uma cantilena que vem sendo cantada há mais de 40 anos. E aí muita gente, né, formada por isso, vai acabar voltando. Essa ideia errada do cristianismo foi uma coisa também que veio com as décadas, com toda a história. Então a gente precisa atacar essa frente, né? Porque, assim, lógico, é muito válido a questão do evangelismo, a gente falar de Jesus para as pessoas, mas a gente também precisa conscientizar a igreja, ensinar a igreja o que é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo, ele abarca todas as esferas do ser humano, incluindo a política. Então a gente lançou esse canal Erudição e Devoção, eu e o professor Sanhan, professor de física, amigo meu, e a gente está nessa batalha aí, né, pela mente, pelo coração das pessoas, Tá certo. a fim de levá-los ao senhorio de Cristo. Ô Juninho, e a igreja? Você sabe o Instagram da igreja lá também? O Instagram lá é @IMR Heitor Rigon. Heitor Rigon, isso. Acredito que é isso aí mesmo, né? Eu sigo, mas eu sou muito ruim nesse negócio de rede social. Eu participo pouco, sou pouco ativo nisso, né? A gente não tem tanto tempo para isso também, mas de vez em quando a gente posta alguma coisa. Eu sempre vejo as postagens da igreja, a gente posta fotos e alguns vídeos, né? Do culto nosso, das nossas reuniões, do trabalho que a gente tem feito de evangelismo, discipulado. Quem quiser seguir, é isso aí, é @IMR Heitor Rigon, né? Entendeu aí, né, gente? Depois a gente vai colocar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Se o Juninho quiser começar respondendo também. A gente está aí há mais ou menos não, são três dias, né, após a eleição. E aí o presidente ganhou e a gente está escutando muitas pessoas, assim, as pessoas estão protestando porque não aceitaram perder. Né? Eu acredito que muitos estão vendo que, por mais que parece ser uma democracia, alguns não acreditaram nisso. Né? Até uns dias ontem, se eu não me engano, ontem eu fiz um vídeo e ainda falei. Realmente houve democracia? Houve alguma coisa errada? Não posso afirmar isso. Quem vai saber falar isso é o presidente, eu creio que ele é capacitado e tem pessoas capacitadas do lado deles que vão investigar e vão ver se houve algum erro ou não. Ponto. Se você acha que tem algum erro, você tem o seu direito, vai pra rua. Né? O que você me fala, Juninho? Pode começar falando você sobre a questão da intervenção que o pessoal estão pedindo. O que você me... Isso é igual o discurso do presidente. Vamos pegar pelo discurso dele. São coisas que o próprio TSE
colocou em dúvidas algumas partes das eleições, fazendo o quê? Cortando ou suprimindo o povo que apoiava ou apoia o presidente. Pessoas censurou, na verdade, várias redes sociais de pessoas que têm muitos seguidores e apoiam o presidente, foram cortados, tirados do ar, né? Com a alegação de que seriam atos antidemocráticos que eles praticavam, sendo que, na verdade, estavam sendo censurados, né? Não só canais de pessoas, como canais até mesmo de rádio e televisão foram tirados do ar. Então, o próprio TSE plantou uma semente de desconfiança na população que não apoiava o outro candidato. Verdade. E hoje o pessoal sai na rua não é porque perdeu a eleição, não é que não aceitou perder a eleição, é por causa da desconfiança. Quem tem certeza 100% de que essa eleição foi limpa? Quem tem certeza e quem prova que essa eleição foi limpa? A gente está vendo vídeos na rede social aí, no Twitter praticamente, que eu ando bastante pelo Twitter aí. A gente vê muitos vídeos de pessoas divulgando informações sobre fraude. Se é verdadeiro ou não ainda, a gente não sabe, como você falou. Eu também espero uma resposta até do Exército, né, que acompanhou as eleições, para que pudesse fazer essas apurações. Mas não é que o povo não aceitou perder, o povo não acredita nas urnas. E isso é óbvio, é fato, não tem o que fazer, não acredita. Ah, mas as urnas elegeram o Bolsonaro no passado. Mas foi o mesmo jeito que a gente viu, como até o professor acho que falou aqui no começo, que se não fosse de uma maneira a vitória muito grande, como foi talvez em 2018, talvez ele não teria ganhado em 2018 também. Sim. Porque até o próprio presidente falou assim, que eu ganhei muito voto, porque senão eles tinham conseguido. Mas fica a desconfiança no ar. O pessoal está protestando pela desconfiança e eu também penso que é por não aceitar um condenado na presidência da República. Não tem como uma pessoa sair da cadeia e virar presidente. Bom, tem, né? No Brasil acho que tem, né? no Brasil foi mais que provado isso, né? O crime está compensando, parece, né? Então fica uma... É estranho, porque a censura, tipo assim, você não pode falar que um ex-presidiário é ex-presidiário? Não pode, é a lei. Isso que é a democracia para eles. Você não pode afirmar que uma pessoa condenada em 3 instâncias é condenada. Ué, mas foi condenado. Então você não pode falar isso. Porque se você falar isso, é antidemocrático. Não existe isso, né? Não existe. Então... Eu acredito. E outra, até o final das eleições não pode falar, depois pode. Fora que ainda tem redes sociais de pessoas como o pastor André Valadão, que já foram tiradas do ar, né? Que a gente estava comentando aqui em off. Acho que o velho da Van também. O velho da Van não voltou. Carla Zambelli, né? Carla Zambelli foi tirada também, bem lembrado. Então as coisas não tão normal, né? Não, tem que ir pra rua e protestar contra isso, sim. Exatamente. A questão da censura, por exemplo. Eu ouvi alguns podcasts, né, algumas entrevistas e... eu não sei, acho que é ferir a palavra que fala, eles feriram a Constituição. Na Constituição parece que você não pode censurar nada. Não. Ninguém. Né, Matheus? Você pode falar um pouco sobre isso? E aí eu não sei se, de certa forma, os caras, tipo assim, foram acima da Constituição. Muito. Censurando canais, pessoas, até o presidente, né? Ou talvez a gente, de não falar aquilo. Assim, o que o Juninho falou, na época do Bolsonaro, ele ganhou também no passado, mas estava tudo às claras. A gente não viu nada para desconfiar. Foi uma vitória, uma luta, uma batalha. Nessas nós vimos o próprio TSE se intrometendo, mas sempre do lado do outro. Exatamente, Thiago. Você tocou no ponto crucial. A interferência do STF/TSE em todo o sistema eleitoral. Porque assim, em 2018, além do Bolsonaro ter ganhado com uma diferença muito grande, não teve interferência. Foi assim, um sistema durante toda a campanha foi limpo. Né? Desse ponto de vista, assim, lógico. Aí você pode falar, mas os debates, era um só degladiando contra o outro. Isso faz parte. A questão não pode ter interferência. Agora vocês também falaram, muito legal que vocês falaram, da questão da democracia. Essa palavra democracia, ela é usada ao bel prazer. Ou seja, eu posso censurar você em nome da democracia. É a mesma coisa fake news. Porque, assim, é uma expressão que ela é, infelizmente, de interpretação livre. Então, por exemplo, a Carla Zambelli, ela foi retirada, né, das suas redes sociais. Por quê? Porque ela é uma possível ameaça à democracia. Fala, peraí, você está tirando a liberdade dela, artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade de expressão,
por ferir a democracia. E é uma deputada. E é uma deputada, exatamente. Ela fala em nome do povo. Então, assim, o povo está saindo às ruas. Primeiro, o golpe começou, e eu não tenho temor nenhum em usar essa palavra aqui, golpe, quando o Lula não foi inocentado, mas ele foi absolvido. Começou aí. Então, além disso, o ficha limpa não foi cumprido. Então, assim, ele não poderia, porque ele é um ex-presidiário e ele tinha crimes, ainda que o STF tenha absolvido, que na verdade não absolveu, porque prescreveu, porque ele já tem mais de 70 anos, então prescreveu. Mas os crimes estão lá, o julgamento não foi anulado, só a pena foi absolvida. Então, só o começo do processo já está tudo errado. Sim. A candidatura do Lula já é ilegal. E aí a interferência, como você falou, mas é muito mais legal ainda. Então, nós não temos provas sobre fraudes nas urnas. Temos indícios, mas não, então a gente não pode afirmar. Mas tem o direito de duvidar. O direito tem. E essa dúvida pode sim se manifestar através de protestos. Então a população está certa. Logicamente, que de maneira ordeira, de maneira pacífica, mas faz parte do jogo democrático as manifestações. Eu acredito, eu acho que acima de tudo, cara, é o Brasil. Sim. Acima de tudo é o país. Claro, Deus, né? A gente é cristão, só que a gente tem que lutar por algo justo, eu penso assim. Sim. Né? Você tem que querer. E faz parte, eu penso assim, por quê? Conforme o tema que a gente está dizendo. Eu, como cristão, o que eu vou defender? Eu tenho que defender a minha fé. Exato. Mas a minha fé, toda essa bagagem que ela vem na fé, que é o que nós aprendemos no cristianismo, ela se inclui na sociedade. Exatamente. Ela está dentro disso. Então, tipo assim, como que eu não vou fazer parte disso? E quando eu não faço parte disso, como é que diz? Matheus, você deve saber melhor que eu. Como é que fala? Que não existe o mal, existe a ausência, como é que é? Isso, o mal ele não existe, existe a ausência do bem. A ausência do bem. A ausência do Isso bem, é uma verdade. Exato. Isso é uma verdade. Então, exatamente. Então, se eu não estou fazendo o bem, se eu não estou praticando o bem, mesmo que seja no meio da política, o mal vai avançar. Cara, tem uma frase do Edmund Burke, ele é considerado o pai do conservadorismo, ele diz assim: para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. E é exato, igual que você falou. A prática da fé, ela precisa redundar na sociedade. Que é o que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Se eu não manifesto o meu cristianismo na sociedade, então a sua fé é em vão e o seu cristianismo não está fazendo sentido nenhum. Porque, Tiago, Cristo se encarnou. Cara, olha isso. Cristo se encarnou para manifestar o reino de Deus na criação. Porque imagina, Tiago, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você escreva um livro, uma história. Aí beleza, aí você escreveu a história lá, na sua história tem um lugar em que ela acontece, tem o tempo que ela acontece, tem os personagens, beleza. Você está escrevendo aquela história, você está fora do tempo, você está fora do espaço, você não conhece, você não tem contato com aquelas personagens, porque é uma coisa que você criou, beleza. A gente vai fazer uma analogia, o C.S. Lewis faz essa analogia, no sentido da criação. Deus criou todas as coisas estando fora da criação. Só que num determinado momento, o próprio Jesus se encarnou e entrou na história. A mesma coisa você entrar na história que você criou, no tempo que você criou, no espaço que você criou, para dialogar com os personagens que você criou. Então, a própria encarnação de Cristo já é o exemplo primário suficiente para que o nosso cristianismo tenha abrangência na sociedade. Sim. Então, quando a gente está sendo político, no sentido de manifestar a nossa fé, a gente está, na verdade, cumprindo o caráter encarnacional de Cristo. E sem esse caráter encarnacional não existe cristianismo. Então não tem jeito. É verdade. Ô Juninho, queria te fazer uma pergunta. Como que é pastor, no meio de toda essa polarização, conduzindo uma igreja e ainda mais agora com o outro ganhando, né? Que a gente sabe que a ideologia é totalmente diferente da nossa. Como que é, irmão? Agora, conduzir a igreja, continuar orientando, ensinando, o que você pensa? Porque você é pastor, então a igreja, você precisa conduzir Sim. ela antes, durante as eleições e agora após, vamos dizer assim,
ao contrário, tudo acontecendo ao contrário daquilo que nós esperávamos, né? Como a gente falou até no começo, a nossa posição não muda. O certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. E falando que o errado é o certo, né? A gente tem que entender algumas coisas, né? Por exemplo, eu ouvi uma frase de Martin Luther King, né? Falava assim: quando o bem não se opõe contra o mal, a gente está, na verdade, cooperando com eles. A igreja tem o papel de combater o mal. A gente vai continuar combatendo o mal. A pregação nossa é sempre a mesma. A intenção nossa é trazer o reino de Deus até nós, né? Porque o teu reino venha, como o próprio professor Mateus falou, para que seja feita na terra a sua vontade, como é feita no céu. Então é para que o reino de Deus venha até nós. Nós vamos continuar pregando, vamos continuar. Agora a questão assim, as pessoas falam, vai ter perseguição, vai fechar a igreja. Isso daí, infelizmente, nós não vamos conseguir prever agora, né? Mas é bíblico. E também é bíblico, a gente tem que se preparar para isso. A gente vai se preparando para morrer todos os dias, né? Se preparando como uma ovelha para o matadouro e disposto a entregar. Já entregamos a vida para Cristo. Então a nossa vida já está na mão dele. Aí sim vai entrar aquela frase que o professor Mateus falou. O nosso reino não é deste mundo. Aí a gente começa a entender isso, que nós vamos pelejando, não para se omitir de algumas funções aqui, mas sabendo que mesmo que alguém venha aí, como o próprio apóstolo Paulo fala, destrua esse templo, nós temos uma morada eterna para com Deus. Exato. Entendeu? Então a nossa esperança maior, com certeza, é o céu. Sim. Só que se como nós podíamos vigiar aqui na terra para que pudéssemos ter uma vida melhor, alguns não vigiaram, então vamos para a batalha, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não sabe o futuro. A igreja continua, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Eu acredito nisso. Acho que a igreja, parte da igreja, ela não sei se não é se acovardar, mas é como você, porque assim, eu acho que eles estão enganados a questão da palavra, às vezes a interpretação incorreta, no sentido de que eu sou crente, eu creio na palavra e o céu é o meu fim, é lá que eu vou morar, é a minha morada, e eu tenho que orar e viver para isso. Só que a pessoa esquece que ela está aqui na terra. Exato. Então ela tem que fazer alguma coisa. Exato. E se ela, igual você acabou de dar o exemplo de Cristo, que se ele se encarnou em carne e veio para mudar a história, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Eu vim aqui para quê? Vamos adorar a Deus, vamos orar, amém. Faz parte do cristianismo, a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que fazer a diferença. Exato. A gente tem que mudar a história. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu não eu respeito a opinião das pessoas, inclusive até de pastores, né, às vezes até próximos de nós. Outros cristãos também, eu respeito, mas eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Eu não consigo compreender como esse pastor, ou essa pastora, ou esse cristão, eles conseguem votar num cara, conseguem escolher esse cara. Eu não consigo, entendeu? E aí você está inflamado por esse. Assim, é muito claro o que nós vemos, é muito claro. E se você for lá acho que é no site do TSE que você vê os projetos, você vai ver coisa lá que não tem como, né? Você não liga com o cristianismo. Eu não consigo, de certa forma, entender como que um cristão, pastor ou pastora, eu voto no fulano, no Lula lá. Eu voto... Você consegue me explicar alguma coisa sobre isso? Porque não entra. Eu respeito, mas não entra. Deixa eu começar essa, por favor, o Mateus, ele, por ser professor, ele vai talvez num caminho um pouco mais histórico, mais longo. Então deixa eu explicar de uma forma, sim, vai lá, talvez que depois ele até me corrija aqui se eu falar alguma coisa errada. Mas o que acontece é que o ser humano ele é muito emocional. E é como a gente está falando aqui, as pessoas ouvem muita informação, aceitam muito, recebem muitas informações, né? E as pessoas não conseguem fazer o quê? Administrar essas informações, peneirar para ver o que é verdade, o que é mentira. Essas eleições foi taxada de mentira, né? Vamos dizer assim, eu sigo o presidente, algumas redes sociais de conservadores, de políticos conservadores, todo dia eles estavam desmentindo uma mentira lançada pelo oponente deles, né? O concorrente. Então as pessoas acreditam muito em mentira. Como um cristão vota num partido de esquerda? As pessoas acreditam naquela frase que a esquerda usa, que Jesus deu peixe para todo mundo, Jesus multiplicou o pão para todo mundo. Mas teve um momento em que Jesus falou para as pessoas assim, vocês estão me seguindo por causa da comida, vão trabalhar. Vocês têm que me seguir por causa das coisas que não perecem. Então Jesus ele tratava assim das pessoas. É como a gente falou, o evangelho é para todo homem, para o ser todo, né? O evangelho é todo
para ser todo. Só que as pessoas acreditam nisso, que mas vai ser mais fácil, tem que ter tantos, vai ser muito mais benefício, mais social, as pessoas vão receber mais coisa social. Social quem faz é a igreja. Sim. O Estado não faz social para ninguém. Exato. O social quem faz é a igreja. E quem foi que fez o social quando fecharam as portas na pandemia? Quem foi que deu cesta básica? Quem foi que visitou as viúvas? Quem foi que foi atrás do morador de rua? O Estado não foi. Foram os pastores, foram as igrejas. Então as pessoas têm essa talvez, né, uma ideia de que o Estado tem que fazer alguma coisa social e talvez o outro candidato ofereça mais nessa área. Mas, infelizmente, não tem como a gente apoiar a ideia de política, igual você falou, o plano de governo dele. Não condiz nada com aquilo que a gente aprende do Evangelho. Essas pessoas não são crentes. Cara, é difícil até a gente tentar explicar o que aconteceu com essas pessoas, né? É difícil explicar, é irrisório, né? A gente falar assim, tem pastor que votou no cara desse. Mas tem pastor que briga na rede social por causa de um cara desse. Que bloqueia irmão da igreja por causa de um cara desse. Né? Então a gente vê o nível de maturidade que algumas pessoas chegaram, né? Nessa... E não é um ou outro, não. São vários. São vários. Tem até pastor famoso, como o próprio Matheus falou aqui. Tem pastor famoso. Então, é uma coisa que a gente fala assim, o evangelho está se espalhando muito rapidamente. Mas qual a forma ele tem chegado nas pessoas? É uma preocupação que a igreja tem que ter. Como que a gente tem evangelizado? O Brasil cresceu muito na questão de cristianismo, né? Falam que hoje 80% da população brasileira é cristã, católica e cristã protestante. Mas como que tem chegado esse evangelho a essas pessoas? Porque se 80% é cristão, como que a gente elegeu um cara desse? Né? Fica sempre essa pergunta. É interessante, você falou muito bem, cara, sua explanação foi perfeita. Eu só vou falar assim rapidamente um contexto histórico que ajuda a explicar essa pergunta do Tiago. O boom do crescimento do evangelho, ela se deu na década de 70 com o chamado neopentecostalismo. Sim. Só que nesse meio, o que veio? Veio a chamada missão integral. Então, assim, só para a gente entender. Na década de 60, o movimento comunista internacional, ele estipulou 50... Da década de 50 para a década de 60, ele estipulou 50 objetivos, 50 metas para poder alcançar, para que o comunismo alcançasse todo mundo. Uma dessas 50 metas era a infiltração nas igrejas. Porque o que acontece? Você fazer uma perseguição frontal contra a igreja, no sentido da União Soviética, por exemplo, já não estava mais em voga. Porque a questão era paz, liberdade, aquela coisa toda. Então o que a gente vai fazer? Não tem como ir contra a igreja, então vamos infiltrar para poder subverter por dentro. Beleza. Isso aconteceu na Igreja Católica depois do Vaticano II. Sim. 65. Ok. Em 1974, no protestantismo, teve o Pacto de Lausanne, 74, que foi um pacto muito bom. Você tinha lá Francis Schaeffer, você tinha John Stott, você só tinha cara bom. Beleza. O que aconteceu? Que era a proposta da missão integral era o evangelho todo para o homem todo. É uma proposta extremamente assim, fundamentada, principalmente no calvinismo, no wesleyanismo, né? O Wesley ele fazia muito essa proposta. Ok. Quando chegou no Brasil, Thiago, o Brasil, um país de terceiro mundo, o pessoal viu assim a pobreza. E aí o que eles tentaram fazer? Eles tentaram conciliar o cristianismo com uma realidade que pudesse satisfazer os problemas sociais do Brasil. Para esses teólogos, Samuel Escobar, René Padilha, entre outros, o que eles falavam? Olha, o marxismo é o sistema social que vai atender às demandas da sociedade brasileira, então vamos conciliar o cristianismo com o marxismo. E aí que é gerado o ovo da serpente. Essas pessoas, eu não posso falar que elas fizeram isso de maneira malévola, por exemplo. Mas é uma ideia errada. Aí veio, né? Veio o Paul Freston, veio todos esses caras. Na década de 80, isso ganhou muita força. Então, se a gente for analisar, esses pastores que hoje defendem o Lula com unhas e dentes, é porque foram formados por esse cristianismo com base marxista. Né? Então, para eles, como
como o marxismo reduziu o cristianismo apenas ao nível social, porque até as ideias espirituais, Tiago, começaram a mudar. Por exemplo, você não tem mais ideia de pecado, você tem um pecado social. O que é o pecado social? É a omissão da igreja de não atender os pobres. Salvação, redenção é apenas no sentido socioeconômico. Ou seja, você trazer a redenção de Jesus para aquelas pessoas é tirá-la da fome. Você dá ajuda social. Então, assim, você reduziu demais o cristianismo nessas esferas sociais. E aí essas pessoas que são formadas por esse cristianismo, quando vem o Lula com essas propostas, eles vão falar, isso é reino de Deus. Por quê? Porque a ideia de reino de Deus dela, a ideia de evangelho, está totalmente deturpada. Então, é logicamente que a gente que tem uma outra visão, fala, cara, é ridículo o cara falar que o Lula personifica o reino de Deus. É lógico que não, mas na cabeça dele personifica. O amor vai voltar a governar. Exato, gente. Exatamente. E o que é o amor? O bandido pode roubar o celular e depois ir no bar tomar uma cervejinha. E é perigoso essa frase, né? Porque quando fala assim, o amor vai voltar a reinar, aqueles que não fazem parte do amor pode ser exterminado. Ou seja, todo aquele que é contra o amor. No caso, quem? Os protestantes. E aí você faz o mal querendo fazer o bem. Exatamente. E a Bíblia condena isso, né? Aí daquele que chama o mal, com certeza. o mal de bem e o bem de mal, né? Vai ser uma... Rapaz, é uma coisa bem polarizada. Deixa eu falar um negócio pra vocês, a gente tá caminhando pro final já. A respeito dessa intervenção. Essa coisa que o pessoal estão pedindo aí, né? O pessoal estão nas ruas pedindo e tal. Também vou protestar, viu? Eu vou pra rua também. A gente tem que fazer nossa parte, né? Sim, sim. E mais uma vez dizendo aqui, né, gente? Não é porque o outro presidente perdeu. Pelo que está acontecendo, tá errado. Exato. Tá incorreto, não tá certo. Independente, porque vocês estão protestando porque não aceita perder, porque o presidente de vocês perderam. Eu falo, não é por isso. Mas é pelo Brasil, porque tá errado, tem coisa errada. Vocês acham que isso aí pode acontecer? O que você me fala? Por exemplo, em 1964, o presidente João Goulart, ele sofreu, parece, por alguns grupos conservadores que tiraram ele. E eu ouvi alguma coisa falando que pode acontecer a mesma coisa que em 64. Eu não sei se vocês sabem disso, dessa história. Vocês podem dar um parecer disso. Será que realmente seria viável agora? Será que nós, agora, no momento que nós estamos, é necessário realmente uma intervenção para mudar de vez? Né? E você acha que pode acontecer e a pessoa realmente tem que buscar o direito dela? O que vocês me falam? Tiago, existe muita semelhança com a atuação de João Goulart com a do Lula. Embora o Lula ainda não tenha assumido a faixa, mas ele já ganhou. Então você vê, por exemplo, o João Goulart em 64, ele tinha uma aliança com a China. E na verdade ele queria estabelecer o regime chinês aqui no Brasil. Então o que aconteceu? Ele já começou a aparelhar sindicato, ele já tinha feito, através da UDN, e até o Plínio de Arruda Sampaio participou disso, de pegar algumas propriedades de empresas privadas para dar para os sem terra da época. Sim. Francisco Julião, que era o chefe disso aí. Então, assim, já tinha uma certa... as guerrilhas, né? O Brizola já chefiava, já tinha guerrilha cubana aqui no Brasil. Então, assim, o processo de socialização do Brasil já estava meio avançado. A população percebeu isso. E aí, o que eles fizeram? A Marcha de Deus pela Família, que tem mais de 1 milhão de pessoas. Bicho. E aí, em decorrência dessa mobilização popular, é que o Exército entrou. Então, na verdade, hoje, o que a gente vê? O Lula nem foi empossado ainda, eleito, mas não empossado. Ele já se reuniu, a eleição foi no dia 30, na segunda ele já se reuniu com o Alberto Fernandes da Argentina e já ligou ontem para o Nicolás Maduro. E o que eles querem fazer, Thiago? Um banco central único. Então eles querem fazer da América Latina uma moeda só. Agora, logicamente, esses países são todos países pobres. Quem que vai financiar esses países todos? E a gente que vai pagar a conta. A gente que vai pagar. Então, assim, você vê que o processo de socialização do Brasil, embora o Lula ainda nem foi empossado, mas já está se avolumando. E a população, além de tudo isso que vocês falaram muito bem, o processo eleitoral não foi limpo de jeito nenhum. Aquilo, né? A gente não pode afirmar que teve falcatrua nas urnas, mas o próprio sistema foi viciado. Você não poderia chamar o Lula de ladrão,
Tem que falar que ele foi inocentado. Mais de 1 milhão de inserções de rádio do presidente Pelo não amor de foram Deus. pro ar. 1 Exatamente. milhão. Como que pode uma diferença? Foi muito desigual. Foi muito E se desigual. pegar a região que aconteceu isso, é no Nordeste, onde ele teve menos votos também. Exato. Acontece muita... É muita coincidência, né? Sim, é muito. Então, assim, aí o que acontece? Eu acho que a mobilização popular acontece. Agora, eu não sei se o Exército vai responder essa mobilização popular como respondeu em 64. Eu, particularmente, aí aqui é bem opinião extremamente pessoal, eu gostaria que respondesse. Eu gostaria, mas a gente não sabe se o Exército... Até por conta do trauma, né, Thiago? Porque o pessoal... Assim, o artigo 142 da Constituição garante. Porque o que o artigo diz? Se qualquer um dos poderes, dos 3 poderes, se colocar acima dos outros, o Exército precisa entrar de maneira específica para restaurar a ordem. E é o que está acontecendo hoje. Acontecendo. Exatamente. Então, no caso, eles entram no caso da desordem, é isso, Da né? desordem, exatamente. Porque existe uma desordem. Hoje nós temos uma censura do STF. Então, na verdade, nem precisava de uma mobilização popular. O Exército já poderia entrar. Né? E aí, Juninho, eu sei, o que você me Não, fala? Sua opinião sobre isso? A opinião nossa, por sermos até cristãos, acredito que é a mesma. É igual o professor Matheus falou, eu também concordo. É minha opinião também, prefiro o Exército do que um bandido, isso é normal. Exato. Então, se vai acontecer ou não, é igual eu também penso a mesma coisa, Matheus. Eu não sei se o Exército vai ter essa coragem, ou sei lá, não é coragem, que não sei se é coragem ou ousadia, disposição. Vamos pôr essa, disposição, a palavra mais correta, para fazer isso nesse momento. Mas eu torço para que sim. Torço para que sim. Tem gente que fala assim, ó. Eu tô falando porque é bom a gente falar o que tá na língua do povo, né? Sim, sim. Mas tem gente que fala assim: vocês estão loucos, vocês estão pedindo intervenção, vocês não viveram uma ditadura, vocês não sabem o que é isso na pele, não sei o quê. Eu, particularmente, do pouco que eu estou vendo e do pouco que eu vejo já acontecendo, puxando pro outro lado, na esquerda, talvez seria muito pior do que se, né, essa ditadura, grosso modo, que eles falam que vocês estão loucos pedindo um exército. Porque a gente já viu indícios de uma ditadura. A gente viu agora, antes das eleições. A gente já está vivendo, né, Thiago? De certa forma. Você já começa a ver. Por exemplo, a gente está aqui fazendo nosso podcast, talvez respeitando com medo de falar algumas coisas. Exato. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um vídeo e meti a boca no trombone. Eu tenho liberdade de expressão, respeitando. Sim. Claro, não fazendo, né, a falcatrua, nada. Mas eu tinha liberdade. Agora você vai fazer, você tem que podar, ver o que eu vou falar, se eu posso falar desse cara, se posso... Você já começa a tirar a sua liberdade. E o bonitão lá falou que, não, eu não vou proibir. Eles precisam ser educados. Eu vou educar ele. É uma revolução na linguagem, né? Porque, na verdade, são todos eufemismos para censura. Isso aí não existe. É falar bonitinho, né? Falando bonito, a gente consegue enganar todo mundo. É como o Lula falou isso. A mentira, ela voa. A verdade engatinha. Então ele conta a mentira para poder voar com as suas mentiras, né? Que até a verdade chegar lá pode ser tarde, né? Mas é igual você falou, Thiagão, a gente tem medo desse negócio. Eu não trabalho na rede social, né? Mas vocês têm medo de falar muitas coisas com medo de perder a plataforma, talvez. E tem muitas pessoas que foram desmonetizadas, né, por causa disso. Até nesse preso, período. Não medo, não sei, a gente não sabe. Exato. De repente... Como aconteceu, né? Como tá acontecendo, né? Como tá acontecendo. E as pessoas que falam, você tá pedindo ditadura, essas pessoas também não viveram na ditadura, nem sabem se foi bom ou se foi ruim. Eu não sei, não vivi essa época. Meu pai viveu. As pessoas que falam pra mim falam que não. Ele nunca reclamou de nada. Foi ruim pra bandido. Exato. Pra bandido e pra comunista. Que queria Foi fazer ruim. gracinha. Bom, gente, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Nós estamos com o pastor Júnior Euclides aqui. O mestre Matheus Viana, grandes aqui, falando um pouco sobre a questão do cristianismo na política. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, eu aprendi pra caramba aqui. A gente não tem mais tempo, logo a gente grava outra, a gente faz outra aí, convida eles novamente. E queria agradecer vocês. Dá umas declarações finais aí pra gente. Bom, pessoal, queria agradecer essa oportunidade, agradecer aí ao Thiago e vida longa, né, a esse território de prosa, porque realmente a tendência é edificar o corpo de Cristo, é algo que precisa muito, né? Então foi uma honra participar ao lado do pastor Juninho. E é isso aí, fiquem com Deus. Eu agradeço também aqui, é minha vez aqui, né? É você mesmo, Juninho.
Agradecer aí, Tiagão, o convite. É um prazer também poder participar com você, aprender junto, né, com o professor Matheus. É que se a gente for ficar ouvindo ele, a gente fica aqui o dia inteiro ele falando e a gente aprendendo, né? É muito bom poder estar junto com o professor e agradecer pelo momento de ensino que teve com a gente aqui e que você possa também extrair a melhor informação para você e que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e vamos que a luta nunca para, né? A luta nunca para. Bom, Deus abençoe vocês. Gente, bom, é isso aí. Queria agradecer vocês, para quem assistiu até o final aí, muito obrigado aí. Deus abençoe a todos. E nos aguarde até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Nós, valeu, obrigado, gente. Obrigado, Júnior, obrigado.